Olá, meus amigos, nós estamos completando agora 80 dias de mandato de deputado federal. E a intenção nossa é, a partir de agora, a gente poder conversar bem mais. Presta atenção, conversar. Não é só eu ficar aqui prestando contas, falando o que eu fiz ou deixei de fazer, mas é fundamental a gente entender que o mandato é nosso. Nós estamos num momento novo, um momento diferente, um momento legal do Brasil. E apesar de todas as dificuldades, eu acredito que é possível a gente fazer política de um jeito diferente, política de um jeito melhor. Mas isso só vai acontecer se você participar. Então, nesse primeiro momento agora, eu quero falar o que aconteceu nesses 80 dias, o que eu andei fazendo, por onde eu andei, como que nós estamos nos preparando para os nossos próximos 4 anos. É fundamental, isso mesmo, para os próximos anos. Na vida nada acontece sem planejamento. Tem um trecho na palavra de Deus que eu gosto muito, que fala assim, que nós temos que construir sobre a rocha, que não podemos construir sobre a areia. Às vezes tem gente que fica empolgada em começar tudo rápido tal, e depois é fogo de palha, nada acontece. É fundamental nós estarmos alicerçados em algo concreto, algo bom, planejado. E é isso então. Vamos começar falando qual foi a minha primeira atitude. Bem, para começarmos e ter um bom mandato, nós precisamos ter um bom time, uma boa equipe. Então eu trabalhei bastante nesse primeiro momento para tentar montar um bom time técnico, uma boa estrutura técnica de parceiros, companheiros diretos que estão no gabinete, que estão em Brasília, que estão em Goiânia, trabalhando conosco para te atender, mas também de parceiros que vão prestar serviço. Isso mesmo, nem todo mundo tem que ser contratado. Você vai perceber isso quando nós vamos falar sobre prestação de contas da parte financeira. Mas tem alguns prestadores de serviço que ocasionalmente vão nos auxiliar, vão nos ajudar fazendo pesquisas, trabalhando com assessoria jurídica, nos ajudando a estruturar para podermos prestar um bom trabalho real, verdadeiro, sem muito barulho, mas verdadeiro. Bem, também precisava de um local que eu pudesse atender a população. Então, num primeiro momento, muita gente reclamou que não me achava, porque eu fechei o escritório que eu tinha ali perto da Assembleia Legislativa e estamos terminando de organizar um novo escritório com um auditório para nós podermos fazer nossas reuniões, com um espaço adequado para poder atender a população, aqui próximo do diretório do PSD, próximo da Associação Servo de Deus, do Lago das Rosas. Então, é o nosso novo escritório que está à sua disposição e está tendo o pessoal treinado para poder te atender. Nesses primeiros 80 dias, nós dedicamos muito a nos estruturar para desenvolver um bom trabalho. Bem, mas fizemos mais coisas também, na articulação política, que eu considero o principal, o mais importante. Como me organizar dentro da Câmara. Pensa bem, eu estou saindo de uma realidade de 41 deputados estaduais para 513 deputados federais do Brasil inteiro. No estado de Goiás, são 6 milhões de habitantes e somente 17 deputados federais. Pensa na responsabilidade, é muita coisa, é uma responsabilidade muito grande. Hoje a gente gasta muito tempo criticando, falando mal do político, aquela coisa toda, mas o político, de forma especial, o político com mandato tem uma importância muito grande. Ele fala em seu nome, decide por você lá no Congresso Nacional, lá na Câmara Federal. Portanto, era fundamental eu me articular bem, estar em comissões que me deem condição de discutir o que é importante para nós. Por isso, eu escolhi 3 comissões. Eu assumi como titular na Comissão de Desenvolvimento Urbano, a CDU, que vai discutir sobre as coisas que acontecem na cidade. Inclusive, lá na CDU, eu fiz questão de, no primeiro dia, apresentei um requerimento para ser criada uma subcomissão de cidades inteligentes, que é para discutir toda a tecnologia que existe hoje para que a cidade funcione melhor. Um exemplo que eu quero lembrar é de quando eu fui candidato a prefeito em Goiânia, que eu falei tanto sobre colocar vigilância por câmeras. Tanto é que eu já estou relatando um projeto de lei lá na CDU que traz essa realidade para o Brasil inteiro. Nós sabemos que onde isso tem acontecido, tem sido muito importante. Então, hoje existe tecnologia muito avançada para auxiliar na segurança da cidade, de todas as formas, por imagem. E é lá nessa comissão que vai se discutir isso, vai se discutir o Minha Casa Minha Vida, os programas habitacionais, vai se discutir a questão de água, de todos os serviços de mobilidade, de ônibus, de transporte, tudo que acontece no dia a dia da cidade é discutido na Comissão de Desenvolvimento Urbano e eu sou titular dessa comissão. Escolhi também
ser suplente em outras duas comissões. O que é suplente e titular? É assim. Na prática, o suplente pode tudo que o titular pode, a exceção se tiver os dois no mesmo momento, quem vota é o titular. Se o titular sai, quem vota é o suplente, mas o suplente participa, apresenta projeto, discute projeto o tempo todo. Bem, e eu escolhi então ser suplente de duas comissões. Eu estou suplente na CCJ, famosa CCJ. Por que ela é tão famosa? Porque todos os projetos de lei passam por lá. Na CCJ não se discute o conteúdo, não se discute o mérito das matérias, mas se discute a pertinência, a oportunidade e a constitucionalidade da matéria, se ela é legal ao pé da letra. Então, a CCJ faz essa avaliação e, se a CCJ autoriza, o projeto segue em frente. Se a CCJ não autoriza, então esse projeto para de tramitar e não tem chance de virar lei. Então, pela importância da CCJ, porque é lá que toma essa decisão de constitucionalidade, eu fiz questão de participar, então eu assumi uma suplência na CCJ. Outra comissão, a de Minas e Energia. Pelo momento que o estado de Goiás está passando, pelo momento que o Brasil está passando, mas de forma especial nós aqui com a Enel, são muitas as dificuldades, então eu fiz questão de estar nessa comissão neste primeiro momento. E existem comissões especiais muito importantes para avaliar, comissões provisórias, perdão, para avaliar medidas provisórias. A medida provisória é quando o presidente da República edita uma lei e ela já começa a valer mesmo antes de passar no Congresso. Aí é criada uma comissão provisória para avaliar essa medida provisória. E você trabalha para entrar nessas comissões provisórias, que não são muita gente, e elas são mistas, tem deputados e senadores. Eu, então, por exemplo, estou participando já de 3 comissões provisórias, algumas como suplente, e quero falar sobre uma que eu trabalhei muito para entrar como titular, que é a que está discutindo sobre a região metropolitana de Brasília, a antiga RIT. Então, a região metropolitana foi criada, ela pega 29 cidades, 29 municípios, grande maioria do estado de Goiás, o Distrito Federal e mais algumas cidades de Minas Gerais. Então, faz todo aquele entorno de Brasília que enfrenta muitos problemas e, infelizmente, algumas pessoas chegam a chamar aquela região de região nem. Nem Goiás, nem Distrito Federal, nem Minas Gerais, e acaba que existem 1000 problemas e ninguém assume. A intenção dessa medida provisória, tornada lei, é criar condições e buscar recursos para que a infraestrutura, o transporte, a educação, a saúde, a segurança sejam resolvidos. Está uma polêmica muito grande e a gente já deve votar nessa semana como deve ficar então esta lei que regulamenta a região metropolitana de Brasília. Bem, outras situações muito importantes. Eu assumi dentro do meu partido, que é o PSD, uma vice-liderança. O que é isso? Todo partido tem o seu líder. O líder é aquele que coordena os trabalhos, coordena a participação dos deputados nos projetos de lei, é ele que orienta o voto, é ele que participa das reuniões. Imagina, 513 deputados, não dá para todos os deputados conversarem sobre todos os assuntos, por isso se organiza nas comissões e tem o colégio de líderes. E o líder precisa de auxílio. O PSD, que é um partido grande, são 36 deputados federais hoje, então nós temos um grupo de vice-líderes que auxilia o líder. Eu assumi então a vice-liderança e estou junto com mais 8 deputados ajudando o líder André de Paula a fazer o seu trabalho e a desenvolver um bom trabalho, já que o PSD é um dos partidos, sem exagero, de maior importância e influência na Câmara, até pelo tamanho. É o 4º maior partido hoje na Câmara dos Deputados. Esses dias foram muito intensos. Atendi dezenas de vereadores, prefeitos, houve uma mudança muito grande, muitos projetos estão parados, são centenas de obras paradas, os prefeitos estão sem ter alternativa para organizar. Então é necessário que se faça muitas mudanças na legislação, no orçamento. Então eu tenho atendido nesses dias muitos prefeitos e muitos vereadores buscando organizar e encontrar uma solução para cada município, para cada cidade, de forma especial para aqueles municípios onde nós temos mais afinidade. Eu não fui eleito com o apoio de muitos prefeitos. Apenas uma prefeita me apoiou, que foi a Tânia de Santa Rita do Araguaia. Mas eu tenho compromisso e relacionamento com as pessoas, e elas vivem nas cidades, elas vivem nos municípios. Então, o caminho de eu ajudar essas pessoas
criando parcerias com os municípios para poder colocar a ponte no lugar que ela precisa, levar o asfalto, levar a água tratada, levar desenvolvimento. Então, nós estamos nos esforçando muito para poder dar condições para os prefeitos trabalharem, os prefeitos e os vereadores. Apresentei alguns projetos de lei. Nesse primeiro momento, nós estamos ouvindo muito. O bom projeto de lei, ele não é uma boa ideia. Pode até ser que em algum momento a gente apresente um projeto legal, acordei inspirado, tive uma ideia e fiz um bom projeto de lei. Mas pela minha experiência, já como deputado estadual e vereador que eu fui, o bom projeto de lei, ele vem da própria sociedade, da comunidade. Então, na medida que a gente vai conversando com os segmentos, na medida que a gente conversa com o prefeito, o vereador, o líder comunitário, na medida que a gente conversa com o setor organizado de determinada profissão, com os advogados, com os médicos, com os psicólogos, com os construtores, os pequenos construtores, na medida que a gente conversa com as pessoas que vivem o problema daquela realidade dele, seja do estado de vida, como as pessoas com deficiência, então a gente vai compreendendo, junto com uma boa assessoria, a gente vai analisando a legislação e a partir daí surgem bons projetos de lei que vão interferir de verdade na vida das pessoas. Quando eu era deputado estadual, eu tive a oportunidade de apresentar mais de 200 projetos de lei. 100, mais de 100, pouco mais de 100 já são lei, foram sancionados. Alguns, infelizmente, não chegaram à experiência de se tornar uma lei verdadeira, uma lei que tenha efeitos. Alguns até viraram lei, mas foram vetados. Recentemente eu até fiz um vídeo indignado com alguns projetos que estavam sendo vetados. Bem, mas falando dos nossos, nesse primeiro momento, até agora eu legislei basicamente para atender as necessidades das pessoas com deficiência e muitas outras discussões vêm acontecendo, amadurecendo para se transformarem em lei, em bons projetos de lei serem discutidos, terem um bom andamento na Câmara dos Deputados, depois passar pelo Senado e, por fim, o presidente poder assinar e sancionar. Essa é uma das funções do deputado, na minha opinião, mais nobres: legislar. O deputado ele tem sempre 3 funções. Ele tem a função de legislar, ele tem a função de representar e a função de fiscalizar. E a legislar, para mim, é aquela que fica. Representar é muito importante, é isso que nós estamos fazendo, esse diálogo nosso. Na medida que eu converso com você, eu te represento perante os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e represento os poderes diante de você também. Então, o deputado é o elo de ligação do povo, do cidadão com o poder. Mas eu também tenho que fiscalizar, eu tenho que acompanhar se as coisas que estão sendo combinadas estão sendo executadas. Então é hora que o deputado, o parlamentar, fiscaliza. Mas tudo isso, o auge de todo esse processo de fiscalização e representação é a legislação. É aquilo que fica. Eu vou deixar de ser deputado, como eu deixei de ser deputado estadual, e as leis que eu fiz estão em vigor, estão interferindo e melhorando a vida das pessoas. Por isso eu considero legislar, fazer lei, o que tem de mais nobre para um deputado fazer. Vamos lá, vamos em frente. Nesses primeiros 80 dias, nós temos trabalhado muito junto com a bancada do estado de Goiás, a bancada goiana. São 17 deputados federais e 3 senadores. E a gente tem conversado bastante e a gente tem elegido prioridades, trabalhado junto. Essa unidade tem feito a diferença. Nós tivemos no ministro de Infraestrutura, no ministro de Educação, no ministro que assumiu o desenvolvimento regional, assumiu o Ministério das Cidades, antigo Ministério das Cidades, tivemos no ministro da Saúde e temos conversado bastante, levado as demandas do estado de Goiás. Fizemos uma reformulação do orçamento de 2018, que proporcionou mudanças significativas para asfaltamento e recuperação das BRs no estado de Goiás. Tivemos alguns compromissos na educação. E talvez o que deu mais resultado até agora foi com o ministro da Saúde, que nós conseguimos trazer ele em Goiás, e ele anunciou um investimento de 156 milhões de reais. De forma especial, criando 10 UTIs pediátricas. A gente viu recentemente crianças morrendo por falta de UTI, então nós conseguimos aumentar mais 10 UTIs pediátricas e renovar o contrato de várias UTIs, investimento no estado em torno de 150 milhões de reais. Eu tenho certeza que isso vai ter um impacto na saúde, na prestação do serviço da saúde no estado de Goiás, fundamental. Outro trabalho muito legal da bancada goiana
foi a articulação que nós fizemos buscando solução para a energia. Por isso até escolhi participar na Comissão Permanente de Minas e Energia, já até falei isso para você. Fizemos todo um trabalho, visitamos o ministro e conversamos também sobre a necessidade da Enel fazer os investimentos que tem que fazer em Goiás. Bem, algumas outras situações são muito importantes. As frentes parlamentares. O que são as frentes parlamentares? A frente parlamentar é quando você junta um grupo de deputados para tratar de um assunto específico. Eu participo de algumas frentes parlamentares, mas eu vou destacar aqui duas grandes frentes, para não falar de tantas, são muitas, são centenas de frentes parlamentares, cada tema pode virar uma frente parlamentar. Mas eu escolhi participar da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. Então, a vida é o nosso bem mais precioso, o dom mais precioso. Eu entrei na vida pública, na política, para defender a vida. Então, eu participo da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. E, de forma muito especial, nós estamos terminando de criar a Frente Parlamentar Católica. Eu tenho excelente relacionamento com todas as doutrinas, mas eu sempre digo que eu faço política com valores, e os valores que eu defendo são os valores cristãos. A ideia nossa com a Frente Parlamentar Católica, que já existia, e eu estou reativando a Frente Parlamentar Católica, é de nós iluminarmos todos os projetos de lei a partir dos nossos valores, dos valores cristãos, a partir do ensinamento de Jesus Cristo, como nós devemos nos portar e caminhar nesse mundo hoje tão diverso, nesse mundo com tantas propostas, tão difícil. Então, reunir os deputados e senadores, que é uma frente parlamentar mista, para conversar sobre os nossos valores católicos, eu acredito fundamental, além de fazer todo um relacionamento, uma interlocução com a comunidade católica, com a igreja, com o povo. Então, essa frente parlamentar tem essa função de poder representar no Congresso Nacional as demandas da comunidade católica brasileira. Está em trâmite também, eu tenho dedicado muito tempo a isso, o início das reformas, os projetos de reforma que estão acontecendo em Brasília. Há uma proposta por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, de encaminhar diversas propostas, uma reforma que melhore a segurança pública. O ministro Moro já encaminhou, mas ela não está tramitando ainda, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, são as principais reformas que precisam acontecer neste mandato. A reforma da Previdência é a mais polêmica de todas, e eu tenho me debruçado sobre ela, nas sessões da CCJ, em visitas ao ministro Paulo Guedes, em visita à assessoria, em reuniões com o nosso partido. Todas as oportunidades que eu tive e terei, eu quero aproveitar para estar bem convencido do que de fato precisa acontecer nessa reforma da Previdência. Eu entendo a reforma necessária, estou convencido da sua necessidade, mas eu também entendo que a reforma precisa sofrer alterações. A reforma que está lá, do jeito que está, não passa. Ela precisa ser melhorada, ela precisa ser alterada. E isso está acontecendo na Câmara. Eu costumo comparar a reforma da Previdência ao tratamento de um paciente, de um doente. A Previdência no Brasil está doente e ela precisa de um remédio. Esse remédio tem que ser dosado. Ele não pode ter uma dose nem tão pesada que mate o paciente, mas também não pode ter uma dose tão leve que não resolva o problema. Então ele tem que ser bem dosado. E o que nós estamos fazendo hoje na Câmara é um estudo profundo de cada item, buscando informações, buscando dados, para encontrar a dosagem certa das medidas. O prazo, a idade que precisa ser colocada para aposentar. Essa extensão de idade, ela está acontecendo no mundo inteiro, ela é uma realidade, nós não vamos conseguir escapar disso, mas o quanto precisa estender, então isso é o que está sendo dosado hoje. A forma de contribuição, quem ganha mais deve contribuir mais, quem ganha menos, eu estou vendo que não vai ser alterado. Então quase 70 e tantos por cento, 80% quase, das pessoas aposentadas e que recebem menos, a vida deles não vai mudar absolutamente nada. Agora, aqueles que recebem mais, os chamados privilegiados, estes precisam dar uma contribuição maior, e é isso que está sendo dosado e como será feito. Então, nós estamos estudando, aprofundando bastante. Eu sou favorável à reforma,
mas eu sou favorável a uma reforma com modificações, com mudanças, com adaptações, que a dosagem seja feita para não prejudicar de forma especial o povo mais carente. E algumas coisas já estão definidas na Câmara, eu já posso anunciar, dificilmente vai ter alteração no BPC, dificilmente vai ter alteração no trabalhador rural, a pessoa com deficiência não vai ser em nada alcançada de mudança. Então eu penso que muitos avanços já estão sendo construídos, mas eu quero avançar ainda na discussão sobre algumas funções específicas, no caso de segurança e no caso de educação. Então nós precisamos discutir melhor a previdência para o professor, de forma especial o professor de nível infantil, fundamental e a educação básica como um todo, né? Até o ensino médio. Então, nós precisamos tratar com muito carinho, muito cuidado esse profissional, que eu não considero isso gasto, é um investimento que nós fazemos nas gerações futuras. A educação do Brasil precisa do investimento profundo, cuidadoso e real. Senão, nós dificilmente vamos sair dessa realidade de terceiro mundo que nós ainda estamos. País em desenvolvimento, arrumar um nome mais bonito, mas a verdade é que nós precisamos desenvolver e o único caminho verdadeiro de desenvolvimento é a educação. Outras situações muito importantes, nós tivemos uma posição clara com relação ao fim do horário de verão, que eu penso que isso está definido. Vamos ver agora se a gente consegue a aprovação, mas o povo brasileiro já deixou muito claro que não quer mais isso. O horário de verão pode ser uma boa ideia, mas na realidade de hoje, a economia que ele produz, talvez seja mais interessante investirmos em energias alternativas, trabalharmos mais para buscarmos energias renováveis, energia solar, energia eólica, outros tipos de energia que sacrifiquem menos biologicamente o nosso povo. Então, o horário de verão, eu sou extremamente favorável a que encerre isto. Quero conversar com vocês também sobre as dificuldades que nós tivemos nesses primeiros 80 dias. Foram muitas dificuldades, é um desafio muito grande, é uma mudança muito radical. Mudei de Goiânia, fui para Brasília, passo a maioria do meu tempo em Brasília hoje, fico em Goiânia apenas 1 ou 2 dias por semana, então gerou todo um tumulto na minha vida também. E como nós estamos conversando, e a ideia é gerarmos essa relação de confiança, né? Como eu falei, quero que você fale, quero que você participe também. Então vamos falar um pouquinho das dificuldades. Diante de todas as dificuldades, eu separei 2 e quero com toda a liberdade partilhar essas 2 dificuldades que eu venho enfrentando nesses 80 dias. A primeira dela, eu já comecei a comentar, é a agenda. Eu te faço um pedido, não fique com raiva de mim se eu não estou conseguindo marcar uma hora para te receber. Muitas pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, falam: deputado, vamos encontrar, preciso conversar, quero levar aí uma ideia, e está na fila. Eu tenho mais de 600 pessoas esperando para falar comigo, então com toda a liberdade, eu te falo: olha, se você pode ir em Brasília, vá, se você pode vir ao meu escritório, venha, se você puder adiantar a sua conversa com alguma pessoa, com algum assessor no escritório, ele está lá pronto para te ouvir, te receber, vai chegar em mim, é uma equipe, nós somos um grupo só, não tenha receio com relação a isso. O que falar com o nosso pessoal vai estar falando comigo para agilizar, para não passar de hora a conversa que você quer ter comigo, tá bom? Mas eu vou atender a todos. Às vezes eu não vou conseguir atender reunindo, né, da forma tradicional, mas quem sabe por aqui a gente não consegue conversar mais. Pode fazer a sua demanda, pode falar a sua observação, o seu comentário, dar a sua sugestão, que ele será anotado e será respondido. Nós vamos fazer questão de entrar em contato com você para dizer o que está acontecendo. Mas, por favor, compreenda essa minha dificuldade. Infelizmente, se Deus errou em alguma coisa, foi fazer um dia só com 24 horas, uma semana só com 7 dias e o mês na média aí com 30 dias. Tá pouco, eu estou trabalhando muito todos os dias, mas não consigo atender a todos que querem, eu também queria, mas não estou conseguindo. Então, vamos agilizar, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Conversa comigo pelo WhatsApp, conversa pelo Facebook e se tiver que ser pessoalmente, não tem problema. Está na fila, em algum momento você será chamado e eu vou conseguir me encontrar com você ou em Goiânia ou em Brasília, tá bom? Mas vamos conversando e se Deus quiser vai dar tudo certo. E a outra grande dificuldade, essa eu quero olhar para você nos seus olhos e dizer que realmente não é apenas a dificuldade
do deputado Francisco Júnior nesse início de mandato. É uma dificuldade que extrapola, é uma dificuldade do Brasil. São hoje 13 milhões de desempregados. Eu não consigo dar emprego. E eu quero, com toda a liberdade, dizer isso para você. Por mais que eu queira, a nossa equipe é uma equipe enxuta, são 21 pessoas, né? E trabalhando entre Brasília e Goiânia. E aí são funções específicas. É a pessoa que dirige o carro, é quem atende o telefone, é quem digita, é quem faz assessoria, é quem atende as entidades. Então, cada pessoa com a sua função específica. E eu, infelizmente, não consigo contratar as pessoas diretamente no escritório. Aquilo que eu posso fazer para ajudar, a gente tenta, mas eu quero, com toda liberdade, olhar para você e dar essa satisfação. Eu não tenho como acrescentar as pessoas. Eu devo ter hoje alguns milhares de currículos comigo e estou trabalhando para que cada um volte para o mercado de trabalho. Como? O jeito bom de eu fazer isso, o jeito correto, o jeito honesto, o jeito certo e eficaz é eu sendo um bom deputado, aprovando, por exemplo, a reforma da Previdência, que vai fazer o Brasil voltar a crescer, aprovando leis que gerem condições para que o Brasil desenvolva e encerre esse sofrimento que nós temos hoje, que está muito, muito grande, realmente muito grande. Eu falei 13 milhões, não é 13 milhões, é 13%. De pessoas na vida ativa desempregadas, e isso é muita coisa, é um volume muito alto de desemprego no Brasil, e por isso nós precisamos avançar o Brasil, por isso nós precisamos da reforma tributária, por isso nós precisamos da reforma do Pacto Federativo, por isso nós precisamos da reforma da Previdência, para que o Brasil desenvolva, gere emprego e encerre esse sofrimento que eu tenho acompanhado tão de perto, e me solidarizo com você que está nessa situação, que está nessa dificuldade, e estou me esforçando, quero dizer para você que estou trabalhando dia e noite para que essa situação se resolva. No mais, meus amigos, dizer que nós vamos conversar muito a partir de agora. A intenção nossa é toda semana estar tendo esse bate-papo, conversando, falando sobre as nossas ideias, falando sobre o nosso trabalho, respondendo os seus questionamentos também, tá bom? Mas vamos em frente, que Deus abençoe. São os nossos primeiros 80 dias, mas com certeza teremos dias muito melhores e o Brasil vai voltar a crescer, o Brasil vai deslanchar. Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe. E esse é o nosso jeito de fazer política, de cara limpa, transparente, conversando e deixando você participar, porque isso é fundamental. Um abraço, fica com Deus.